Qual que é o grande problema, né, principalmente das pessoas que estão iniciando nesse ramo aí de projetos de terraplenagem dentro do Civil 3D? Quais que são os maiores erros? O primeiro erro, mais comum, mais grave, o que mais atrapalha, né, a dificuldade maior dos iniciantes é o seguinte, é que não tem um método de trabalho, ou seja, ele não tem ali um passo a passo para poder desenvolver o trabalho dele. Esse é um problema que eu tive quando eu era iniciante. É o erro que eu mais cometia. Ou seja, cada projeto eu fazia de uma maneira. Então, cada projeto eu começava de um jeito, eu terminava de outro. Então, eu não tinha um método de trabalho. Esse é o primeiro erro. O primeiro erro mais grave que a gente comete, o que dá mais prejuízo. Não tem um método. Depois eu criei esse método de trabalho. Ou seja, agora, esse é o momento de você fazer isso, esse é o momento de você apertar esse botão, esse é o momento de você apertar aquele botão, esse é o momento de você apertar aquele botão ali, esse é o momento de você apertar esse, agora é o momento de você calcular o volume. Não, eu não tinha um método de trabalho. Então, às vezes, eu gerava um platô e aí eu já colocava na prancha. Aí eu lembrava, opa, agora eu tenho que calcular, gerar seções. Poxa, não, agora eu tenho que calcular o volume. Não, agora eu tenho que fazer o relatório. Eu não tinha um método de trabalho para fazer um projeto de terraplenagem como esse, até conseguir desenvolver o método. Aí sim, as coisas começaram a andar. Segundo erro mais cometido, as pessoas acham que um template resolve tudo. O que é um template dentro do Civil 3D? Um template é um padrão, é um arquivo padrão cheio de configurações. É como se fosse uma roupa para o Civil 3D. Por exemplo, você tem um projeto e esse projeto só pode ser assinado por caneta azul. Só pode assinar ele com a caneta azul. Então você tem um padrão para ser seguido ali, certo? Mas eventualmente você não vai ter a caneta azul. Ou você vai ter outro projeto que vai ter a exigência dele, vai ser assinar com a caneta preta. Então, aquele padrão, se você tiver só a caneta azul, já não resolve mais. Você vai ter que ter a caneta preta também. E aí, o que eu identifiquei? Que um template, ele não resolve tudo. Ou seja, você ter um arquivo padrão dentro do Civil 3D para você utilizar ele como base, ele não é a salvação a salvação da sua vida ali, tá? Não é ele que vai resolver 100% dos seus problemas. Ele vai te ajudar, um template, ele vai te ajudar, ele vai te dar velocidade, mas ele não vai resolver os seus problemas todos. Então, o template, ele não resolve a sua vida, tá? Por quê? Porque tem muita gente, né, que fala, cara, você precisa de um template, velho. Você precisa de um template. Você precisa de um template. Mas esse não é o maior dos seus problemas. Tá? Então, quando alguém virar e falar para você assim, cara, você fala para ele, estou começando a utilizar o Civil 3D e tal, mas agora eu tô pegado, tô agarrado nisso aqui, o cara fala, você precisa de um template, você tem que comprar um template, você tem que arrumar alguém para desenvolver um template para você. Esse não é o seu problema. O seu problema é não saber criar o seu próprio template. E isso não é difícil dentro do Civil 3D, se você souber o caminho das pedras ali, né, quais botões apertar. Mas é um erro você achar que um template vai resolver, um padrão ali, uma roupagem, né, que você vai seguir sempre. Não existe esse padrão, tá? Existe você dominar a ferramenta ali para poder saber se adaptar a cada projeto. Tem projeto que eu tenho que apresentar ele de uma cor, tem outro projeto que eu tenho que apresentar ele de outra cor, tá? Terceiro erro, um erro muito comum, muito cometido. Terceiro erro é o quê? As pessoas não se preocupam com a topografia. Olha só isso, as pessoas não se preocupam com a topografia. Ou seja, a topografia, ela é a base de qualquer projeto. E aí, o que acontece? Quando você negligencia essa base do seu projeto, todo o seu projeto corre risco de sair com a qualidade ruim. Entende? Todo o seu projeto pode estar comprometido. Por quê? Porque a sua topografia, você não deu a atenção correta, né, para aquela topografia ali. Um outro exemplo aqui para vocês, ó. Gosto sempre de ir mostrando exemplos. Esse aqui é um outro projeto. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um talude, tá vendo? Eu tenho um taludezinho, eu tenho aqui os cortes, né, e tudo mais. Eu tenho uma área aqui que eu não posso atingir, enfim. Aí o que acontece, pessoal? Todo esse projeto, ele precisa, né, de uma topografia, ele precisa de um levantamento topográfico para mostrar para mim onde é que está a cerca, como que tá as curvas de nível do terreno. A topografia precisa me informar isso. Só que ela precisa ter qualidade. Ela precisa ter qualidade. Eu não posso trazer simplesmente uma topografia qualquer, não pode ser uma topografia qualquer. Ela não tem que só existir, né? Ela tem que existir, mas ela tem que existir com qualidade. Só que um dos maiores erros é esse. O terceiro erro, né, que eu mais vejo é esse, não se preocupar com a topografia. Como é que eu me preocupo com a topografia, Rafael? Então, já que você disse que tem que
que a topografia é o cara do momento, né? É um negócio que vai fazer meu projeto ficar top de linha. Como é que eu me preocupo com ela? Como é que eu faço isso? Se você utiliza o Civil 3D, ele vai te dar ferramentas que vai te ajudar e muito ali a avaliar a qualidade da sua topografia. Você vai conseguir checar se as curvas de nível estão bem feitas, se a densidade dos pontos estão bem feitas. Tudo isso, a topografia, dentro do Civil 3D, você consegue avaliar. No CAD, a gente não consegue. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha só que interessante. Voltando aqui naquele exemplo que eu mostrei para vocês. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho uma curva de nível, ó, tá vendo? Tá na cota 17, a outra está na cota 16, aqui eu tenho uma cota 18, beleza. Entre a cota 17 e a cota 18, eu tenho 1 metro de diferença. Só que no AutoCAD eu só consigo visualizar a planta, eu não consigo visualizar em 3D. Então eu não consigo entender como é que está a variação desse 1 metro entre o 17 e o 18 aqui. Eu não consigo. Se eu tiver ali uma variação, por exemplo, um morro aqui no meio, né, um acúmulo de terra aqui nesse meio, eu não consigo avaliar. Como que eu consigo avaliar isso no Civil 3D? O Civil 3D ele tem a ferramenta para mostrar para mim, né? Eu posso diminuir esse intervalo entre as curvas. Eu posso simplesmente falar para ele, ó, eu quero que você coloque uma cota aqui para mim, para mostrar qual altura que está aqui. Às vezes aqui, por exemplo, ó, aqui está na cota 18. Às vezes aqui no meio eu posso estar na 17,999. Só que só vendo a planta eu não consigo. Mas na hora de fazer o projeto, isso vai influenciar, porque 1 metro é muita coisa. Né? Então eu tenho a variação de 1 metro, só que no CAD não tem como. Então, quando eu trago esses pontos, né, quando eu venho pontuando isso, seja para o meu contratante, para o meu superior, enfim, quando eu venho trazendo isso, eu começo a mostrar o quê? A pessoa começa a enxergar aqui e falar, opa, isso aí feito no civil, eu tenho um pouco mais de precisão. Esse projeto eu consigo entender ele melhor. Eu tenho uma outra visão de projeto. Tá? Então, os 3 principais erros mais cometidos para quem está iniciando, não tem um método de trabalho, então você precisa desenvolver um método de trabalho. Segundo erro, as pessoas acham que precisa de um template, ou seja, acham que um template resolve tudo. Só que um template não resolve tudo, tá? Você precisa saber criar os seus próprios templates, editar os estilos, editar as configurações, tá? E o terceiro erro é que as pessoas não se preocupam com a topografia. Só que a topografia ela vem antes. A topografia ela vem antes do seu projeto. Então, se algo que vem antes não está ok, o que acontece? O que vai vir depois, né, vai ser só um erro cumulativo ali que vai acontecer. Que a gente vai ter ali é só um erro, né? Vai estar acumulando erro ali. Fazer um projeto em cima de uma topografia mal feita. A grande vantagem de você utilizar o civil é que ele tem ferramentas para ir te mostrando a qualidade dessa topografia e validando com você. Então, cara, não pode, né, de maneira alguma, negligenciar a topografia. O erro é estar pensando no produto final, ou seja, como é que eu cheguei nessa conclusão desses 3 erros, né? Você está pensando no produto final, você está muito focado no projeto de terraplenagem, mas não se preocupa nos passos mais importantes, que são os passos iniciais.